Nesse vídeo eu vou ranquear todos os filmes da Marvel e dar minha opinião sincera sobre eles. O MCU começou lá em 2008 e de lá pra cá já foram lançados inúmeros filmes, alguns muito bons e outros nem tanto assim. E mesmo que recentemente a Marvel tenha colocado um pouco a mão na consciência e decidido pisar um pouco no freio com seus lançamentos, a gente já conta aí com mais de 32 produções entre filmes e séries lançados nesse universo e com muito mais vindo por aí até 2027. Então vem comigo porque a gente tem muito o que falar sobre esses filmes. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu já disse em algum vídeo onde falo sobre os filmes da Marvel que eu sou muito suspeito pra falar porque geralmente eu acabo gostando da maioria dos filmes que a grande massa tá odiando. Mas enfim, eu quero começar trazendo duas informações muito importantes aqui. A primeira é que nesse ranking vão estar apenas os filmes desse universo, porque honestamente eu não cheguei a ver todas as séries que foram lançadas e algumas delas eu nem cheguei até o final, como foi o caso da She-Hulk e do Cavaleiro da Lua. E a segunda informação e a mais importante é que toda a opinião expressa nesse vídeo é única e exclusivamente minha. Então tá tudo bem se você discordar dela, até porque provavelmente eu vou falar muito bem de algum filme que você, por alguma razão, odiou. Assim como também, possivelmente, eu posso falar mal de algum filme que você ama. Eu já entendi agora. Mas é isso, vamos falar agora das categorias do ranking, e eu acho que essas categorias são muito autoexplicativas, começando aqui com a Marvel deu um nome, que é para aqueles filmes que a gente achou perfeito. Claro que a gente sabe que nenhum deles é perfeito, mas enfim, eu acho que você me entendeu. A segunda categoria é para aqueles filmes que cumpriram com seu propósito, que foram bons, mas não chegaram a ser extremamente icônicos, para merecer ser colocado em uma categoria acima. Eu acho que eu nem preciso me estender muito na terceira categoria, que é Água de Chuchu Tem Mais Sabor. Uma delícia. Adorei. Agora aqui, no Já Estão Abusando, é para aqueles filmes que, na minha opinião, começam a entrar naquele vale de filmes completamente desnecessários, que não tem sentido nenhum para existir, além do motivo principal que a gente já sabe qual é. E por último, mas não menos pior, melhor ver o filme do Pelé para aqueles filmes intragáveis, que na nossa opinião não desce de jeito nenhum. Ah, já tava esquecendo de dizer também que eu vou classificar esse ranking com base na ordem de lançamento dos filmes. Por isso a gente vai começar com um filme do Homem de Ferro, que foi lançado lá em 2008. Não, eu não gosto do Homem de Ferro, eu acho esse personagem extremamente intragável e detestável. A arrogância desse personagem é um dos motivos pelo qual eu estendi o máximo que podia pra poder assistir esses filmes. E só assisti recentemente com o único objetivo de fazer esse vídeo aqui. Mas eu vou ser honesto e dizer que eu me surpreendi bastante com esses filmes. Mesmo que pra mim a pior parte dos filmes do Homem de Ferro seja precisamente O Homem de Ferro. Eu acho que o primeiro filme do Homem de Ferro cumpriu muito bem o seu papel, mas não chegou a ser extremamente marcante como aconteceu com outros filmes depois. Mas resumindo, pra mim, eu acho que ele começou muito bem esse universo cinematográfico. Levando isso em consideração, pra mim ele vai ficar aqui no Foi Bom, porque honestamente a minha experiência com ele foi muito melhor do que eu imaginei. Já em 2010 foi lançado o segundo filme desse herói, que na minha opinião foi incrivelmente melhor do que o primeiro. E eu tenho que falar que a troca do Terrence Howard pelo ator Don Cheadle me agradou bastante. Eu senti que a personalidade desse personagem mudou da água pro vinho, porque eu senti que o Don, pra mim, tem muito mais carisma e tava muito mais à vontade com esse personagem do que o Terrence. Mas fora isso, eu achei que o vilão desse filme foi muito mais interessante do que o primeiro, sem falar que a adição da Viúva Negra nesse filme me cativou bastante. Por mais que com a mesma sutileza com que ela tenha aparecido no filme ela tenha saído de cena, eu gostei bastante da sua adição nesse filme aqui. Pra mim, aqui sim a Marvel deu o seu nome. Em 2011, a gente finalmente ganhou um filme de um personagem novo. Embora a trajetória do Thor tenha decaído bastante com o passar dos anos, eu gosto muito desse primeiro filme. Mas logo de cara eu já digo que esse filme cumpriu muito bem o seu papel, mas não chegou de forma alguma a ser extremamente incrível. Mesmo que o lado mais cômico desse personagem tenha estado presente aqui desde esse primeiro filme, eu acho que a essência desse personagem foi perdendo um pouco o sentido com o passar dos anos, como a gente vai ver mais pra frente. Sem mais delongas, esse filme pra mim foi bom. Então a gente vai para 2011, quando foi lançado o Capitão América, o Primeiro Vingador. E eu também não morro de amores por esse personagem, mas para mim ele é incondicionalmente muito melhor do que o Homem de Ferro. Enquanto o Tony é um personagem completamente arrogante, eu vejo que o Capitão América é o completo oposto dele, sendo até um pouco humilde demais. Eu gosto muito desse filme, eu acho o vilão dele extremamente emblemático, sem falar da sua aparência, que é extremamente chocante. Porque embora o segundo filme do Homem de Ferro tenha trazido
também um vilão extremamente interessante, na minha opinião, ele não chega nem aos pés de impactar o tanto que o Caveira Vermelha impactou. Eu acho que só por isso já dá pra saber em que posição eu vou deixar esse filme, né? Então, em 2012 veio aí o primeiro filme dos Vingadores. E olhando os próximos títulos que essa equipe ganhou, eu acho que esse filme chega até a ficar um pouco apagadinho. Mas longe de mim dizer que esse filme não é um filmaço, porque ele é sim. E aqui, mais do que nunca, a Marvel sim já deu seu nome. Então, em 2013 foi lançado Homem de Ferro 3, que pra grande maioria é o mais inferior da trilogia dele até hoje. Na minha opinião, a qualidade desse filme ainda tá muito alta, mas sem sombra de dúvidas, ele não chega a ser extremamente marcante como o segundo filme foi, por exemplo. Também acho extremamente injusto se eu disser que Água de Chuchu tem muito mais sabor do que esse filme. Por mais que ele não seja extremamente marcante, pra mim ele é um bom filme. E ainda em 2013 foi lançado Thor Mundo Sombrio. Pra muita gente, os filmes do Thor começou a ir ladeira abaixo a partir desse filme. Mas eu até que gosto dele, só que sem sombra de dúvidas, levando em consideração todas as histórias que a gente já teve até hoje, se tem um filme que a gente assiste e depois acaba nem se lembrando muito bem da história, é esse. O que faz com que Thor Mundo Sombrio acabe sendo um pouco ofuscado em meio a todos esses outros. Por isso, pra mim, esse é o filme que vai estrear a categoria Água de Chuchu tem mais sabor. O próximo filme é Capitão América Soldado Invernal, que foi lançado em 2014. Eu gosto muito desse filme, mas na minha opinião, ele não é extremamente marcante como o primeiro foi ou como o terceiro que ainda vai vir. Em meio a dois filmes que foram muito bons, esse daqui acaba ficando um degrau abaixo, mas sem deixar de ser bom também. Por isso, sem muitas delongas, eu acho que já dá pra saber em qual lugar que eu vou colocar ele. O próximo filme é Os Guardiões da Galáxia, que foi lançado ainda em 2014. Eu tenho uma história meio doida sobre esse filme, que eu só fui assistir ele muito tempo depois que o segundo filme já tinha lançado. E isso só porque uma pessoa que eu tava conhecendo encheu muito o meu saco pra assistir ele. Só que Os Guardiões da Galáxia é aquele tipo de filme que você leva muito tempo pra assistir, mas quando você assiste, se pergunta por que não assistiu ele antes. Tudo nesse filme funciona extremamente bem, tanto os momentos de seriedade quanto os momentos mais engraçados, e a equipe como um todo se casou muito bem. Não à toa que a Gamora acabou se tornando uma das minhas personagens favoritas do MCU. É claro que nesse caso a Marvel também deu seu nome. Já em 2015 foi lançado Vingadores Era de Ultron, que na minha opinião só tinha o único objetivo de adicionar a Feiticeira Escarlate e o Visão à equipe, porque de resto essa história soou tão desinteressante que pra mim ela não marcou em nada. E aqui com esse filme, pra mim a Marvel já começou a apelar. Em 2015 também foi lançado o filme do Homem-Formiga, mas eu vou dizer que pra mim esse filme é completamente insosso. Apesar de eu gostar muito da personalidade que o Paul Rudd deu a esse personagem e de saber da importância dele nos quadrinhos, pra mim o Homem-Formiga é outro personagem completamente desinteressante. Honestamente... eu acho que Água de Chuchu tem mais sabor do que esse filme. Agora sim a gente vai falar do que eu considero ser o segundo filme dos Vingadores, que é Capitão América Guerra Civil. Oxente. Eu não sei porque as pessoas envolvidas não colocaram esse como o segundo filme dos Vingadores. Porque apesar dele se chamar Capitão América, que inclusive a gente sabe que é o lado certo dessa história, eu sempre vou considerar ele como o segundo filme da equipe. Foda-se. Por conta disso, eu acho que ele tem um lugar cativo aqui no topo. Até agora a gente ainda não estreou o Melhor Ver o Filme do Pelé. Não me diga. Mas segura aí, porque a gente vai estrear essa categoria sim. Só que ainda não vai ser agora. Porque em 2016 foi lançado o primeiro filme do Doutor Estranho. Eu acho que como muitos outros, por ser o primeiro filme, ele cumpriu muito bem o seu papel, mas não chega a ser extremamente épico. E sem sombra de dúvidas, ele não vai ficar lá no topo, mas como eu já disse, ele cumpriu muito bem o seu papel, então ele foi um bom filme. Agora a gente vai pra 2017, quando foi lançado Guardiões da Galáxia Volume 2, que é o meu favorito da trilogia dessa equipe. Eu acho que depois dessa introdução nem tenho muito o que enrolar desse filme, né? Eu tenho uma questão muito particular com esse Homem-Aranha do Tom Holland. Assim como o Tony Stark me irrita profundamente, acho essa versão do personagem muito patética e irritante. E assim como aconteceu com o Homem de Ferro, só recentemente que eu também sentei para assistir esses filmes do Homem-Aranha. Eu não vou ser injusto e dizer que esse filme foi ruim, porque de forma alguma ele não foi. Ah, bom, então assim sim. Só que por não ser um filme de origem, eu senti falta de algumas explicações ao longo desse filme. Eu assisti esse filme sempre lutando contra aquela sensação de que estava faltando alguma coisa nessa história. Sem mais delongas, pra mim esse filme foi realmente um bom filme. Também em 2017 foi lançado um outro filme que é bem controverso,
universo, que foi Thor Ragnarok. Inclusive, ele me deixa muito na dúvida, porque eu acho que esse filme não tem uma história completamente marcante. Mas se tem uma coisa que marca e muito nessa história é a sua vilã. Eu colocaria fácil a ela nos Vingadores no lugar do Thor, porque eu acho essa personagem simplesmente maravilhosa. Só que, honestamente, eu acho muito injusto colocar ele no mesmo lugar que Thor Mundo Sombrio, sendo que, pra mim, Ragnarok é 1000 vezes melhor do que ele. Pensando nisso, Foda-se. vou colocar ele no Foi Bom. Eu sei que a essa altura muita gente já deve estar me odiando pelo ranking que eu tô fazendo. Sim. Mas eu quero pedir pra você que foi forte e chegou até esse ponto do vídeo pra deixar o seu like, porque se você chegou até aqui, isso significa que você tá curtindo o conteúdo. Ou não, quem sabe. Outro filme lançado em 2018 também foi o do Pantera Negra. Eu acho que aqui é unânime, que não tem nem muita discussão. Se você não acha que a Marvel deu o seu nome com esse filme, eu acho que provavelmente você assistiu ele errado. Enquanto eu achei que o filme solo do Homem-Formiga tinha sido um pouco insosso, quando partiu pra Homem-Formiga e a Vespa, eu achei que ficou muito mais interessante. Uma curiosidade aqui que eu acho que nem todo mundo sabe é que a ideia original era trazer o Homem-Formiga e a Vespa na primeira formação dos Vingadores. Foi. E eles viriam no lugar da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Gente, não sabia disso não. Foi. Isso aconteceria muito pelo fato de que não se sabia se a Scarlett Johansson conseguiria manter essa agenda desses filmes. Mas como a gente já sabe o que aconteceu, isso daí é só uma curiosidade que me veio à mente aqui falando sobre esse filme. Uma coisa que eu também gostei muito mais desse filme do que do primeiro foi a vilã. Embora ela não chegue nem perto de ser uma vilã extremamente marcante, como foi o caso da Ela, eu acho que ainda assim ela cumpriu muito bem o seu papel. Nossa, que novidade, eu vou colocar esse filme no Foi Bom. Só uma aspas aqui que eu acabei pulando o filme dos Vingadores Guerra Infinita, que veio antes do Homem-Formiga e a Vespa. Isso não quer dizer que esse seja um filme tão desinteressante ao ponto de me fazer esquecer dele, porque a gente sabe que foi com Guerra Infinita que a Marvel realmente deu seu nome. Então, em 2019 foi lançado o filme da Capitã, e a gente sabe por que a pressa desse filme ter sido lançado nesse momento, muito porque eles queriam adicionar a todo custo essa personagem no próximo filme dos Vingadores. E embora eu goste bastante desse filme, eu não acho que ele é um filme extraordinário, mas também não acho que ele é de todo mal. E eu acho que esse filme se mantém muito mais pelo seu propósito do que pela sua história ou a sua necessidade. Água de Chuchu tem muito mais sabor do que esse filme, porque embora eu goste muito dele, ele não me marca o suficiente. Ainda mais pelo fato de que ele só serviu para adicionar às pressas a Capitã Marvel logo nesse universo. E é tanto que no mesmo ano foi lançado Vingadores Ultimato, que com toda certeza aqui a Marvel continuou dando seu nome, mas que só corrobora com tudo o que eu já falei sobre o filme anterior. Não tem nem como colocar esse filme em outro lugar que não seja aqui. Homem-Aranha Longe de Casa, pra mim, foi outro filme completamente insosso. Claro que nem de longe ele é um dos piores filmes dessa franquia, mas sem sombra de dúvidas, pra mim, a história dele foi completamente desinteressante, sem falar do vilão, que é completamente sem graça. Eu fui muito mais marcado pelo primeiro vilão, não pelo fato dele ser o Michael Keaton, mas sim pelo fato de que o propósito do vilão era muito mais interessante do que esse aqui. Então, mesmo que ele tenha sido um filme bom, pra mim, Água de Chuchu tem mais sabor. Caracas. Agora é hora da gente falar dela. Quem é ela? Viúva Negra, que foi lançada em 2021 e que pra mim é, sem sombra de dúvidas, em disparada o filme mais sem sentido de ter existido nessa franquia. Eu já falei no meu vídeo dos 10 filmes que nem mesmo o Thanos salva porque eu não gosto desse filme. Então depois você pode ir lá conferir, porque aqui eu não vou me rodear muito nele. Pra mim, o filme da Viúva Negra é o mais apelativo de todos, porque não faz sentido nenhum eles terem lançado esse filme, além do fato de querer adicionar goela abaixo outros personagens que vão fazer parte de outras histórias depois. Eu até acho que ele devia sim ter existido, só que o timing por seu lançamento foi muito errado. Agora tem outro filme que foi lançado em 2021, que foi Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis. Esse é o filme que vai estrear a nossa categoria de melhor ter visto o filme do Pelé. Eu não consegui gostar de absolutamente nada nesse filme, nem a Lenda dos 10 Anéis, nem a mitologia por trás dele. Sem falar que o personagem, pra mim, é completamente desinteressante. Antes de lançarem o filme dos Guardiões da Galáxia, muita gente não fazia nem ideia de quem era essa equipe. E eu aposto que muita gente, assim como eu, antes de lançarem esse filme, não fazia nem ideia de quem era esse personagem. E honestamente, eu Preferia continuar sem conhecer.
Eternos é outro que é melhor ver o filme do Pelé, porque esse filme é completamente chato. Fora a forçação do ápice dessa história que ele traz, que não me desce de jeito nenhum. Eu também falei dele no vídeo que eu citei antes, e lá você vai entender absolutamente tudo o que eu tô querendo dizer. Agora sim, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi outro filme completamente sublime pra mim. Eu achei muito legal eles terem trazido os outros Homem-Aranhas da Sony, sem falar daquela cena pós-crédito onde a gente viu o Venom também da Sony. E agora a gente ouve uns boatos de que talvez ele será o vilão do próximo filme desse Homem-Aranha. Mas enfim, esse é outro filme que pra mim a Marvel também realmente deu seu nome. Então em 2022 foi lançado um outro filme que eu acho que pode ser um pouco polêmico, porque muita gente odiou esse filme, que foi o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas eu já vou logo tirar esse elefante da sala e dizer que eu adorei extremamente esse filme, tanto que eu assisti ele inúmeras vezes. É claro que eu não vou passar pano pra todos os furos que essa história tem, mas sem sombra de dúvidas esse é realmente um bom filme pra mim. E aqui, ao contrário da Viúva Negra, ele adiciona uma personagem que a gente sabe porque ela tá sendo adicionada aqui agora, mas ao contrário de lá, ela tem lógica e sentido total na história. Pra mim, a adição da América Chaves nesse filme não funciona só como, vamos jogar essa personagem aqui só porque a gente sabe que vai precisar dela. Bem diferente do que fizeram com a Helena, por exemplo, ou como fizeram com a própria Capitã Marvel, lançando seu filme solo às pressas só pra usar ela em Vingadores Ultimato. Agora vem aquele filme que pra mim é disparado o pior filme, que merecia só uma categoria pra ele, porque pra mim, pior do que qualquer coisa, só Thor, Amor e Trovão. Acho que eu nem tenho muito o que rodear aqui, nem o fato do Christian Bale ser o vilão desse filme pra mim salvou alguma coisa nele. E ainda em 2022 foi lançado Pantera Negra Wakanda Pra Sempre, que é realmente um bom filme e muito triste também. Esse filme carrega uma energia muito melancólica, mas nem de longe pra mim esse foi o ponto mais fraco da história. E até gosto da Shuri, mas não acho ela uma personagem extremamente interessante ao ponto de se tornar a protagonista do filme. Pra mim, esse é o ponto negativo de Wakanda Pra Sempre. E ao contrário de muita gente, eu simplesmente adorei o Namor. Então pra mim, esse é sem sombra de dúvidas um bom filme, mas por causa de toda a sua carga dramática e melancólica, e além do fato da personagem principal ter se tornado a Shuri, ele não merece ficar mais acima. Então em 2023 foi lançado também o terceiro filme do Homem-Formiga, Quantumania. A grande maioria simplesmente odiou esse filme, e eu vi muita gente reclamando do fato de que ele praticamente inteiro foi filmado em tela verde. Só que na minha percepção, nem de longe, esse é o ponto negativo desse filme. Porque se for assim, a gente não vai assistir absolutamente mais nada, porque praticamente tudo é feito em tela verde hoje em dia. Eu acho que realmente alguém vai reclamar disso, mas pra mim, Quantumania é sim um bom filme. Agora sobraram dois filmes, um que na opinião das pessoas foi muito bom e outro que na opinião delas foi muito ruim. Primeiro temos aí os Guardiões da Galáxia Volume 3, que pra mim, sem sombra de dúvidas, é sim um bom filme. Só que sendo muito honesto, esse não é nem de longe o melhor da trilogia pra mim. E eu acho que assim como aconteceu com o filme do Pantera Negra, aqui o tom de melancolia que o filme todo carrega me deixou muito deprimido. Sem falar do fato que eu gosto muito da primeira formação dessa equipe. E a gente sabe que a partir desse ponto da história, uma nova formação vai ser feita pra essa equipe. O melhor filme da trilogia pra mim é sem sombra de dúvidas o segundo, então eu lamento muito se você acha esse filme extremamente maravilhoso. Pra mim, ele é só um bom filme. Agora a gente chega em outra polêmica, que é o filme das Marvels. Eu vi pessoas reclamando desse filme antes mesmo dele sequer ter sido lançado, por causa dos seus efeitos que tinham sido divulgados nas redes sociais. E o fato é que eu gostei sim desse filme, principalmente da sua cena pós-crédito. Pra mim, esse filme foi muito melhor do que o primeiro da Capitã Marvel, então pra mim ele foi sim um bom filme. E assim a gente termina esse ranking. Mas aí, o que você achou desse ranking? Eu sei que vai ter alguém reclamando da forma como eu distribuí as coisas, mas a verdade é que se fosse pra distribuir as coisas por igual, não estaria fazendo um ranking, mas sim uma pizza, porque só assim pra distribuir o recheio por igual e ainda assim ter 8 pedaços parecidos. No final, aqui é só a minha opinião e é isso. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos. Além disso, eu já tenho outros vídeos ranqueando os uniformes e os Megazords de Power Rangers. Eu vou deixar a playlist aparecendo aqui na tela pra você poder ir lá maratonar. E nós nos vemos na próxima. Tchau!